Vamos ler o capítulo 8º, palestra 8ª de Max Muller, dada em 1892 na Universidade de Glasgow. Conjunto de palestras que tornou-se um livro intitulado Teosofia ou a Religião Filosófica, e onde ele aborda com grande conhecimento não só as religiões orientais, nomeadamente indianas e persas, como também a judaica e o cristianismo. Tem um capítulo também dedicado ao sufismo. Este capítulo é um capítulo abrangente e vamos lê-lo já. A verdadeira imortalidade. É estranho que as duas religiões, onde não encontramos nada ou quase nada acerca da imortalidade da alma, ou a sua aproximação ao trono de Deus, ou da sua vida no reino ou no domínio da luz, sejam a judaica e a budista, uma preeminentemente monoteísta, a outra, para os olhos dos brahmanes, quase puramente ateísta. O Antigo Testamento está quase silencioso. E estar silencioso sobre um tal assunto só admite uma interpretação. Os budistas vão ainda mais para além disto. Quaisquer que sejam as superstições populares do budismo que ocorressem na Índia ou noutros países, Buda declarou-se a si próprio, declarou ele próprio da forma mais decidida de que era inútil ou mesmo errado procurar ou fazer questões acerca do que é que acontecia aos que partiam depois da morte. Perguntado sobre este assunto, Buda declinou dar qualquer resposta. Face às outras religiões do mundo, contudo, exceto estas duas, nós recebemos uma e a mesma resposta, ou seja, que a mais alta felicidade da alma depois da morte consiste na sua aproximação à presença de Deus, possivelmente, ou em certos casos, cantando louvores e oferecendo adoração ao Supremo Ser. Há só uma religião que fez um avanço significativo para além deste ponto. Das outras religiões, nós encontramos umas aspirações ocasionais para algo mais do que esse estar junto à volta do trono do Supremo Ser e a cantar louvores ao seu nome. E também houve sempre protestos desde os tempos mais antigos quanto a essa ideia de Deus estar sentado num trono e ter à sua direita e à sua esquerda. Mas apesar destas ideias antropomórficas antigas terem sido sancionadas pelas crenças, pelos credos, pelos catecismos, terem sido rejeitadas aqui e aqui sempre, nunca nada foi colocado no seu lugar e, portanto, elas crescem sempre com uma nova geração que surge. Aqui para este comentário que é realmente
muito importante nós tentarmos diminuir a alienação das pessoas, a coisificação em doutrinas ultrapassadíssimas e que representam estágios muito ignorantes e muito racistas ou nacionalistas ou brutais ou violentos ou ignorantes em relação seja a alma, seja a divindade, seja o destino dos seres. Apenas na Índia a mente humana elevou-se bem para além deste ponto, ao princípio com tentativas, adivinhas, postulados, tal como nós encontramos em algumas Upanishadas, mais tarde com raciocínios estritos, tal como nós encontramos nos Vedanta Sutras e mais ainda nos comentários de Shankara. Vedanta Sutras de Badrinath e já os comentários de Shankara. A Vedanta, quer nós lhe chamemos uma religião ou uma filosofia, rebentou completamente com os efeitos de uma concepção antropomórfica de Deus e de uma alma aproximando-se do trono de Deus, e abriu vistas ou perspectivas que eram desconhecidas aos grandes pensadores da Europa. Estas lutas por uma concepção mais pura da deidade, da divindade, começaram muito cedo. E geralmente cita-se até uma passagem de um poeta védico, no Rig Veda 1.164.46, que diz: este é os poetas chamam-lhe por muitos nomes e chamam-lhe Agni, Yama, Matarishvan, o fogo, Yama, a divindade dos mundos subterrâneos, e Matarishvan. Observamos, tal como se fala aqui do nos hinos do Rig Vedas iniciais, já não um termo masculino, nem pessoal, no sentido humano da palavra. Ele não tem sequer um nome, este Sem dúvida, para muitos este passo poderá ser considerado não um avanço, mas como um recuo. Ouvimos muitas vezes dizer que um Deus impessoal não é Deus de modo algum. E, contudo, se nós usarmos as nossas palavras sabiamente, se não repetimos simplesmente as palavras, mas tentamos realizar o seu significado, nós podemos rapidamente compreender porque é que mesmo esses antigos buscadores da verdade declinaram atribuir uma personalidade humana à divindade. As pessoas tendem a esquecer-se que as personalidades humanas têm ou implicam sempre limitação. Daí que todos os deuses pessoais da antiga mitologia tinham limitações. Júpiter não era Apolo, Indra não era Agni. Quando as pessoas falam da personalidade humana, eles têm tendência a incluir nela todo tipo de limitação, não só de idade, sexo, linguagem, nacionalidade, caráter inerido ou recebido inatamente, conhecimento, mas até aparências exteriores e expressões faciais. Todas estas qualificações foram aplicadas aos deuses antigos, mas com a aurora de uma concepção mais elevada da divindade, da deidade, uma reação pôs-se em movimento. Os primeiros filósofos da Grécia, que eram mais religiosos até do que filósofos, professores de filosofia, protestaram
por exemplo, através da boca de Xenófanes, contra a crença de que Deus, se tomado como a mais alta deidade, pudesse ser algo semelhante a um ser no corpo e na mente. Mesmo nos nossos dias, o Bispo de Londres, apesar de necessária e corretamente avisar a congregação cristã quanto ao perigo de dar uma personalidade, o seu sentido normal, a Deus, diz, há um sentido em que nós não podemos atribuir uma personalidade ao absoluto ser desconhecido, pois a nossa personalidade tem necessariamente limitações e a partir destas limitações é-nos impossível separar a nossa concepção da pessoa. Quando falamos de Deus como uma pessoa, nós não podemos senão reconhecer que a sua personalidade transcende todas as nossas concepções. Se negar a personalidade a Ele é assimilá-lo a um regente morto e cego, nós não podemos senão repudiar tudo isso junto. Mas se nós negarmos a personalidade a Ele, é afirmar a sua incompreensibilidade, nós aí estamos prontos imediatamente a reconhecer a nossa fraqueza e a incapacidade. É estranho que as pessoas não vejam que nós temos que aprender, quanto à personalidade, exatamente a mesma lição nós tivemos que aprender em relação a todas as outras qualidades humanas quando tentamos transferi-las para Deus. Podemos dizer que Deus é sábio, justo, santo, piedoso, mas que Ele é tudo isto num sentido que ultrapassa a compreensão humana. Do mesmo modo, nós podemos dizer que Deus é pessoal. Nós devemos aprender que a sua personalidade tem que ser muito acima de qualquer personalidade humana, acima da nossa compreensão, sempre supondo que nós compreendemos o que é que nós significamos quando falamos da nossa personalidade. Algumas pessoas dizem que a divindade deve ser, ou pelo menos, pessoal. Sim, mas, ao mesmo tempo, a deidade, a divindade, tem de ser também, pelo menos, acima de todas as limitações que são inseparáveis da personalidade humana. Nós podemos estar bem convictos que Deus não pode ser pessoal nos sentidos humanos da palavra, mas logo que nós nos colocamos em qualquer relação com Deus, nós temos que então concebê-lo como pessoal. Não podemos despir-nos da nossa natureza humana. Nós sabemos que o sol não nasce, não se ergue, mas não podemos deixar de o ver erguer-se no horizonte. Nós sabemos que o céu não é azul, mas nós também não podemos deixar de o ver azul. Mesmo o bispo só nos pode dizer como não pensar em Deus, mas como pensá-lo, pensar acerca dele, exceto como pessoal, ele não nos diz. Quando Xenófanes tenta nos representar o Supremo Ser como uma bola, uma esfera, nós vemos que qualquer tentativa deste género, a que é que ela leva? O que nós
vemos luta intelectual nessas palavras de um bispo vivo, nós podemos também vê-la nas últimas afirmações dos poetas védicos. Eles encontraram na sua antiga fé nomes para tantos deuses pessoais, mas eles começaram também a ver que eles eram apenas nomes imperfeitos daquilo que é o ser absoluto desconhecido, como o Dr. Temple chama, o ser absoluto desconhecido, e que os sábios védicos chamavam Ekam Sat. Ekam Sat. Ekam, Sat, verdadeiro. Verdade. Como é que este Ekat Sat foi chamado? Muitos nomes foram tentados. Alguns sábios védicos chamaram-lhe prana, ou seja, a respiração, que se aproxima muito da palavra grega nos, espírito ou alma, ou respiração mesmo. Outros confessaram a sua incapacidade para compreendê-lo sobre qualquer nome. Ou seja, isto é admitir-se facilmente, mas para dar um conhecimento definido, ou um nome definido, os védicos sábios declaravam a sua ignorância, como hoje em dia qualquer agnóstico. Este agnosticismo verdadeiro, esta douta ignorância dos seres divinos medievais, esta consciência da completa incapacidade, inabilidade do ser humano chegar a um conhecimento de Deus, é muito tocantemente expressa por alguns dos poetas védicos. Vou citar algumas das suas afirmações. Rig Veda 10.82. Tu não o poderás encontrar esse que criou as coisas. Algo está entre ele e tu. Envolvido na neblina e animado com vozes, o poeta caminha, alegrando-se na vida. Aquele que viu o primeiro nascido quando não tinha ossos, ou seja, forma, gerou, educou. A vida, o sangue, a alma da terra, onde é que estavam? Quem é que conseguiu perguntar àquele que conhecia isso? Não o compreendendo, na minha mente simples, eu perguntei nos locais ocultos dos deuses. Ignorante, eu pedi aos sábios conhecedores que eu, o não conhecedor, possa conhecer o que é o na forma do não nascido que estabeleceu os 6 espaços do cosmos. Mais forte ainda é esta confissão repetida constantemente nas Upanishadas. Por exemplo, na Svetas Upanishada, nunca ninguém captou o eu que está acima ou no meio ou no meio.
Não há nenhuma semelhança a ele, aquele cujo nome é a grande glória. Ou na Mundaka Upanishada 1.8. Ele não é aprendido pelo olho, nem pela voz, nem pelos outros sentidos, nem pelas austeridades ou pelas boas obras. Aqui é na Upanishada. O olho não lá chega, nem a palavra, nem a mente. Nós não o conhecemos, não o compreendemos, ninguém o pode ensinar. É diferente do conhecido, está acima do desconhecido. Assim nós ouvimos daqueles mais antigos que nos ensinaram. A Kanda Upanishada 4.3.6. Os mortais não o veem, apesar de ele habitar em muitos lugares. Na Taittiriya Upanishada 2.4 diz que os mundos viram-se ou voltam-lhe as costas com o vento sem o terem chegado a ele. E noutro lugar, na Katha Upanishada 3.15, ele é distintamente chamado como o sem nome, o intangível, o sem forma, o imperecível. E também na Mundaka Upanishada 1.1.6, invisível e que não pode ser alcançado. Estas variadas dúvidas e perplexidades são muito tocantes. Eu duvido que nós possamos encontrar algo parecido em qualquer outra parte. Uma pessoa pode afirmar que apenas estes antigos procuradores de Deus parecem ter tido nenhuma dúvida acerca deste ser que é um e que sem o segundo. Nós vemos tal quando o poeta diz: este é o um que os poetas chamam em muitos nomes e que nas Upanishadas este um é sem o segundo e que se torna o constante nome do Supremo Ser, o Brahman. Na Katha Upanishada diz: não há um regente, há a alma dentro de todas as coisas, que torna as formas múltiplas. Na Svetadhara Upanishada ele acrescenta: ele é o Deus Um, escondido em todas as coisas, penetrando tudo, a alma dentro de todas as coisas, observando sobre todos os trabalhos, habitando em todos, a testemunha, o percebedor, o único um, livre de todas as qualidades. Ele é o regente de muitos que parecem agir, mas realmente não agem. A Kanda Upanishada também diz: no começo havia apenas o que era, um único, sem o segundo, e abriado. Rakya Upanishada 4.3.32 acrescenta: esse vidente um é um oceano e sem qualquer dualidade. A Mundaka Upanishada 2.2.5: nele o céu, a terra e os céus estão entretecidos, tal como a mente com todos os seus sentidos. Conhece a esse só como o eu e abandona todos os outros nomes. Ele é a ponte entre o imortal, a ponte pela qual nós alcançamos a nossa imortalidade. São tentativas, e há outras mais, na escuridão, sem dúvida. Mas onde é que nós encontramos tais tentativas de procura de Deus, excepto na Índia? A mente humana, contudo, não pode viver muito sem nomes, e alguns nomes foram dados a esse um incompreensível e inominável, que nós devemos agora examinar e que causaram e ainda hoje causam grande dificuldade. O nome para a mais alta divindade, Brahman. Um dos mais conhecidos nomes é Brahman, originalmente uma palavra neutra, mas
usada também frequentemente, promiscuamente, como uma palavra masculina. Seria de uma grande ajuda se nós estivéssemos certo da etimologia de Brahman. Geralmente pensa-se que está ligado com brilhar, luminosidade, a luz divina. Mas avancemos a ver o que é que Max Muller nos vai dizer. Nós devemos, então, saber o que é o mais importante, a primeira concepção. Pois, é claro, e os filósofos devem, por esta altura, ter aprendido de que cada palavra deve significar, primeiramente, o que ela significa etimologicamente. Muitas tentativas foram feitas para descobrir a etimologia de Brahman, mas nem isso, nem os excessivos crescimentos de significados podem estar confirmados com uma certeza perfeita. Supõe-se que em certas passagens da Kata Upanishada, onde se implica a derivação de Brahman da raiz bar ou bri, que significa to tear off, rasgar, ou seja, que o Brahman foi aquele primeiro que foi rasgado ou separado do absoluto. Mas não há qualquer outra evidência para a existência desta linha de pensamento na Índia. Outros derivaram o Brahman da raiz Bar, ou Bri, no sentido de inchar ou crescer. Assim, o Dr. Aug, no seu papel Brahman e os Brahmanes, publicado em 1871, supôs que o Brahman deve ter significado originalmente aquilo que cresce, e viu uma prova disto na palavra correspondente do Zend Barson, um ramo de um molho de pequenos troncos, virga, varas, usado pelos pristas, pelos sacerdotes, particularmente nos sacrifícios de Israel. Depois ele assina ou atribui ao Brahman o mais abstrato significado de crescimento e prosperidade, aquilo que causa crescimento e prosperidade, nomeadamente as cantigas sagradas. Neste sentido, ele considera que o Brahman veio a significar o Veda, a palavra sagrada. E, finalmente, ele assina a Brahman o significado da força, tal como é manifestada da natureza, e da força universal, do Supremo Ser, o qual, de acordo com Shankara, é eterno, puro, inteligente, livre, omnisciente e omnipotente. Temos aqui algumas indicações boas para meditação em relação a esta palavra tão sagrada, Brahman, ainda usada hoje por muitos meditantes, Aham Brahmasmi, eu sou um com Brahman, ou eu sou parte de Brahman, estou unido a Brahman, Aham Brahmasmi, e que nos dá este sentido de que aquilo que surge primeiro do Absoluto, aquilo que cresce, aquilo que causa crescimento, e a palavra santa que permite essa manifestação e preservação da força universal. São ideias interessantes para as nossas práticas espirituais, e vamos terminar aqui os 30 minutos iniciais. Om Brahman, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Possamos nós, aqui com o mestre Ramana Maharishi, que também meditou muito no Aham Brahmasmi, ou no Brahman que existe e que é onde nós estamos. Om Amen. Om.